Boa noite para todos. Vai balançando o corpo, saindo da imobilidade, devagar, pequenos movimentos para a direita, para a esquerda, descruzando as pernas. Quem precisar rearrumar as pernas ou trocar para sentar numa cadeira ou no sofá, se arruma. Hoje a Sensei novamente não está com a gente e hoje quem vai fazer a leitura é a Shoden, continuando a leitura do Nuvens Brancas, do Thich Nhat Hanh, e a gente vai escutar ela e vamos dar continuidade aí na leitura. Shoden, se puder abrir aí seu microfone e fazer a leitura, estamos por você. Boa noite. Boa noite, Gachô. Eu vou cortar meu microfone, qualquer coisa é só me chamar. Leitura. Dá para ouvir? Eu estou escutando. Está ouvindo? Tá. Então tá. Dharma Nectar. Era hábito do Buda levantar cedo, sentar em meditação e, depois, fazer meditação caminhando entre as árvores da floresta. Certa manhã, enquanto andava, vi um homem belo, elegantemente vestido. Nos seus quase 30 anos, discretamente encoberto pela névoa da manhã. Gautama sentou numa rocha larga e quando o homem se aproximou bem perto da rocha, ainda sem perceber, o Buda murmurou: desagradável, repulsivo. O mestre falou: nada é desagradável, nada é repulsivo. O homem estancou em sua trilha. A voz era clara e mansa, e ele olhou para o Buda sentado ali, relaxado e sereno. O jovem retirou as sandálias e inclinou-se, fazendo profunda reverência diante dele. Então, sentou-se em uma rocha próxima. O Buda perguntou: o que é tão desagradável? O que é tão repulsivo? O rapaz apresentou-se como sendo Yasa, o filho de um dos mais prósperos e renomados mercadores em Varanasi. Sempre desfrutara de uma vida de esplendor e facilidades. Seus pais satisfaziam todos os seus caprichos, provendo-os com todos os tipos de prazeres, incluindo uma bela propriedade, joias, dinheiro, vinho, cortesãs, banquetes e festas. Mas Yasa, sensível e pensativo, começou a sentir-se sufocado com aquela vida de prazeres e não conseguia encontrar mais nenhum contentamento nela. Ele era como uma pessoa trancada numa sala sem janelas. Ansiava por um pouco de ar fresco, por uma vida simples e saudável. Na noite anterior, Yasa e alguns amigos reuniram-se para festejar, beber, tocar música e entreterem-se com adoráveis jovens cortesãs. No meio da noite, o rapaz acordou e olhou para os seus amigos e para as jovens mulheres esparramados e adormecidos. Naquele instante, soube que não podia continuar a viver daquele modo. Ele jogou um manto sobre o seu corpo, enfiou um par de sandálias e saiu pelo portão da frente, sem sequer saber aonde iria. Vagou desatinadamente toda a noite até encontrar-se, por acaso, no Parque dos Servos de Isipatana. E agora, enquanto o sol se erguia, ele se sentava defronte ao Buda. Siddhartha aconselhou: Yasa, esta vida é cheia de sofrimento. Contudo,
também é cheia de muitas maravilhas. Afogar-se em prazeres sensuais faz mal à saúde tanto do corpo quanto da mente. Se você vive simples e salutarmente, sem ser regido pelos desejos, é possível experimentar as muitas maravilhas da vida. Yasa, olhe bem à sua volta. Você pode ver as árvores estendendo-se sobre a neblina em pleno alvorecer? Não são lindas? A lua, as estrelas, os rios, as montanhas, a luz do sol, as canções dos pássaros e os sons murmurantes das vertentes, todos são manifestações do universo que podem prover-nos com infinita alegria. A felicidade que recebemos destas coisas nutre mente e corpo. Feche os olhos, inspire e expire algumas vezes. Agora, abra-os. O que vê? Árvores, névoa, céu, raios de luz do sol. Mesmo os seus 2 olhos são maravilhas. Por ter estado sem contato com maravilhas como estas, você acabou desperdiçando sua mente e seu corpo. Algumas pessoas desperdiçam tanto suas mentes e corpos que querem cometer suicídio. Elas enxergam apenas sofrimento na vida. Mas o sofrimento não é a verdadeira natureza do universo. O sofrimento resulta do modo como vivemos, da nossa compreensão equivocada da vida. As palavras do Buda tocaram Nyasa com tantas gotas de fresco orvalho, aliviando seu coração ressequido. Preenchido com felicidade, ele se prostrou diante do mestre e pediu para tornar-se discípulo. O Buda ajudou a levantar-se e disse: o monge vive uma vida simples e modesta. Ele não tem dinheiro, dorme em uma cabana de capim ou entre as árvores. Come somente aquilo que recebe ao mendigar, uma única refeição por dia. Você pode viver tal vida? Sim, mestre. Ficaria feliz em viver uma tal vida. O Buda prosseguiu. O monge devota sua mente e corpo à liberação, a fim de ajudar a si mesmo e aos outros. Ele concentra seus esforços na ajuda para aliviar o sofrimento. Você faz o voto de seguir tal caminho? Sim, mestre. Faço o voto de seguir tal senda. Então aceito-o como discípulo. Um membro de minha comunidade é chamado Bhikkhu, um mendigante. Todos os dias você irá mendigar sua comida para nutrir-se. Irá praticar a humildade e estar em contato com os outros a fim de mostrar-lhes o caminho. Somente então surgiram 5 amigos do Buda e primeiros discípulos. Nyasa levantou-se e, respeitosamente, cumprimentou a cada um. O Buda apresentou-os a ele e, voltando-se para Kondana, disse: Kondana, Nyasa deseja tornar-se um bhikkhu. Eu aceitei. Por favor, mostre a ele como vestir o manto, carregar uma tigela de mendigar, observar sua respiração e praticar meditação andando e meditação caminhando, meditação sentado e meditação caminhando. Nyasa inclinou-se para o Buda e seguiu Kondana, que o levou até sua cabana, onde raspou os cabelos do homem e deu-lhes instruções conforme o Buda tinha requerido. Kondana possuía um manto e uma tigela extras, que haviam sido oferecidos a ele. Como nunca os havia usado, deu-os a Nyasa. Naquela tarde, o pai do rapaz veio procurá-lo. Por toda a manhã,
um criado havia desesperadamente perseguido Yasa por ordem paterna. Um servo seguiu as pegadas dele até o Parque dos Servos, e lá encontrou as sandálias douradas abandonadas sobre uma grande rocha. Depois de pensar um pouco, concluiu que seu amo estaria junto ao grupo de monges e voltou correndo para contar ao seu senhor. Quando o pai de Asa chegou, encontrou o Buda serenamente sentado sobre uma rocha. Ele juntou as palmas e respeitosamente questionou: Venerável monge, você viu meu filho Yasa? O Buda moveu-se para uma rocha mais próxima e convidou a sentar-se. Ele disse: Yasa está na cabana e demorará algum tempo. O pai de Yasa escutou o ocorrido naquela manhã. Siddhartha ajudou a entender os pensamentos íntimos e as aspirações do jovem. Yasa é um rapaz brilhante e sensível. Ele encontrou o caminho da liberação para o seu coração. Agora ele tem confiança, paz e alegria. Por favor, fique feliz por ele. O Buda também lhe contou como era possível viver de um modo que reduzia o sofrimento e a ansiedade, criando paz e alegria para si mesmo e todos ao redor. O mercador sentia-se mais leve a cada palavra dita pelo Buda. Ele levantou-se, juntou as palmas das mãos e pediu para ser aceito como um discípulo leigo. O Buda ficou em silêncio por um momento e então falou: Meus discípulos buscam viver conscientemente, evitam matar, cometer adultério, falam a verdade e evitam o álcool e estimulantes que perturbem a mente. Se o senhor sente que pode seguir por tal senda, eu o aceitarei como discípulo leigo. O pai de Asa ajoelhou-se ante o mestre e uniu suas mãos. Permita-me tomar refúgio em seu ensinamento. Por favor, mostre-me o caminho desta vida. Faço o voto de manter plena confiança em seu ensinamento por todos os meus dias. Siddhartha ajudou o mercador a erguer-se e Asa juntou-se a eles. Estava vestido com um manto de bícorro e a sua cabeça estava raspada. O novo monge sorriu com rara alegria. Juntou suas palmas, fazendo botão de lótus com as mãos, e assim inclinou-se para o seu pai. Yasa parecia radiante. Seu pai jamais o havia visto tão feliz. O homem inclinou-se para o filho e disse: Sua mãe está em casa e muito preocupada com você. Yasa respondeu: Irei visitá-la a fim de aliviar suas preocupações. Mas fiz votos de seguir o Buda e viver uma vida de serviço dedicado a todos os seres. O pai voltou-se para o mestre. Por favor, permita-me convidar a você e seus bhikkhus para uma refeição amanhã em minha casa. Nós ficaremos profundamente honrados se puder vir instruir-nos sobre o caminho do despertar. O Buda voltou-se e olhou para Yasa. Os olhos do novo monge cintilavam, então o mestre concordou. No dia seguinte, o Buda e seus 6 bhikkhus comeram na casa dos pais de Yasa. A mãe chorou. Comovida estava ao ver o seu filho tão feliz e bem. O Buda e seus companheiros foram convidados a sentar em cadeiras acolchoadas. A dona da casa serviu-os em pessoa. Como os bhikkhus comiam em silêncio, ninguém mais falou, nem os servos. Quando haviam terminado a refeição e as tigelas de mendigar foram lavadas,
Os pais de Yasa inclinaram-se diante do Buda e então sentaram-se em lugares bem à sua frente. O Buda falou a eles sobre os 5 preceitos que conformam a base da prática dos discípulos leigos. O primeiro preceito é não matar. Todos os seres vivos temem a morte. Se verdadeiramente seguimos o caminho da compreensão e do amor, nós observaremos esse preceito. Não apenas protegeremos a vida humana, como também protegeremos a vida dos animais, vegetais e minerais. Observando tal preceito, nutre-se a compaixão e a sabedoria. O segundo preceito é não roubar. Não temos o direito de roubar a propriedade de outrem, nem de alcançar prosperidade tirando vantagem do trabalho dos outros. Devemos encontrar meios de ajudar os outros a se manterem. O terceiro preceito é não se envolver em conduta sexual inadequada, não violar os direitos e compromissos dos demais, sempre permanecer leal a seu companheiro. O quarto preceito é não dizer inverdades, não emitir palavras que distorçam a verdade ou causem discórdia e ódio. Não espalhar boatos acerca das quais não se conhece a verdade. O quinto preceito é não beber álcool ou qualquer outra substância que alterem ou perturbem a lucidez da mente. Se vocês viverem o espírito dos 5 preceitos, evitarão o sofrimento e a discórdia para si mesmos, sua família e seus amigos. Vocês multiplicarão e muitas vezes a sua felicidade em vida. Enquanto a mãe de Asa escutava o Buda, sentiu como se um portal de felicidade se abrisse em seu coração. Ele estava feliz por saber que seu esposo já havia sido aceito como um discípulo leigo pelo Buda. Ajoelhou-se diante dele e juntou as palmas das mãos. Ela também foi aceita como discípula leiga. Pouco depois, Siddhartha e os 6 monges retornaram para Isipatana. Assim termina esse capítulo. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Alguma reflexão para compartilhar? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Eu não estou ouvindo. Posso falar? Estão ouvindo? Pode falar, Simone. Sumiu a câmera. Nossa, minha câmera sumiu. Mas tudo bem. O que é um discípulo leigo? O que quer dizer o leigo em relação aos outros? Seu vídeo não aparece pra gente, mas tudo bem, o seu áudio eu consegui entender. Você conseguiu entender, Shuden, a pergunta dela? Me escuta, Kyosu e Shuden? Ela não conseguiu ouvir. Como a gente está na mesma sala, a gente não pode ligar e desligar o mesmo microfone. Tá, não, sem problema. Ela estava perguntando o que são os praticantes leigos, né? Foi isso, né, Simone? Isso. Tá. Eu vou responder, depois também fica para a Sensei. Se eu responder errado, tá gravado e ela pode corrigir. Tá bom. São aqueles que não fizeram voto monástico, né? Como a gente, que costura o manto pequeno, só aceita o budismo como uma religião ou como um caminho religioso, e a gente costura nosso manto e a gente, teoricamente, vive seguindo esses preceitos, os 5 primeiros, e depois tem mais outros 5 outros preceitos.
Mas a gente não tem uma vida monástica, que é o que a Sensei comemorou ontem, os 13 anos, que é ter uma vida monástica. Aí você costura um manto grande, que é o manto que eles vestem, e aí tem uma outra forma também de seguir, que não é muito diferente do que a gente segue, mas você tem um outro intuito, né? Tá. Entendi. Entendeu? E se também tiver qualquer dúvida ou outra coisa, se eu não fui claro, Shuden, você quer complementar alguma coisa? Você está escutando? Estou escutando. Ah, se quiser complementar. Isso, né? Acho que é isso. Aos poucos a gente vai tirando o cabelo também, igual a Shuden, o cabelo grande, tá? Aí aos poucos, assim, teoricamente, aí a Sensei vai adorando isso, porque ela vai falando, ó, mais um monge. Mas é por aí, mais ou menos, Simone. Mais alguém quer fazer alguma outra pergunta ou tem alguma dúvida? Então, vamos encerrar hoje? Quer fazer os votos aí, Shuden? Puxar? Falar? Vamos fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.